nós invertemos. Vamos ter agora a palestra do Helder, Ecologia da Esperança, depois o cafezinho no intervalo para a gente confraternizar. Vamos esperar o pessoal sentar para a gente começar. Tudo certo? Vamos lá? Então, retomando, convido o nosso querido amigo Helder Canto Rezende, nosso professor lá de Florestal. Meu amigo, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco. Ecologia da Esperança. Tarde. Bom. Lá em Minas, quando alguém pergunta bom, vocês respondem bom. Tem que dar uma entonação assim. Bom. Bom. Um abraço das Minas Gerais para todos. Uma alegria participar desse congresso. Nós tivemos a oportunidade de participar do primeiro, por causa da data, mas agradecendo ao Rafael, a Aline, o convite, aos amigos, pela oportunidade de estar aqui. Que a paz de Cristo seja nesta casa, seja na casa de todos os amigos que nos acompanham pelo web e especialmente em nossos corações. Ecologia da Esperança. Nos nossos trabalhos de pesquisa, como professor lá na Universidade Federal de Viçosa, tem ali o nosso contato, nós dedicamos as nossas linhas de pesquisa à conservação da natureza, em especial às abelhas ameaçadas de extinção. Então, por isso, o tema ecologia, acredito por causa disso o convite, né? De falar um pouquinho sobre ecologia. Mas aqui, o que temos percebido é que muitas vezes, quando a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo, às vezes nos dá aquele peso, né? Será que as coisas vão ter solução? Será que até quando nós estaremos com tantas dificuldades, com tantos desafios? Então, por isso, o tema da palestra, ou da palavra aqui, desse nosso diálogo, Ecologia da Esperança. Eu não vou falar tanto sobre as questões ecológicas relacionadas aos impactos ambientais de uma alimentação carnívora, os benefícios ambientais de uma alimentação vegetariana, tendo em vista que nós estamos com aqueles amigos que já estudam bastante essa causa, então seria trazendo números já conhecidos de vocês, né? Nós vamos partir um pouco mais para a ecologia profunda, na proposta até da oficina que foi ali ministrada, trazendo as visões da doutrina espírita para a compreensão deste tempo, a compreensão desses tempos, de modo que a gente tenha um pouquinho mais de esperança de que as coisas rapidamente devem melhorar substancialmente, né? Mas aqueles que se interessarem, que desejarem trocar ideias sobre pesquisas científicas, sobre artigos, sobre literatura que mostram um pouco esses dados, esses números. Hoje a pecuária, a criação animal é considerada a atividade de maior impacto ambiental, tendo em vista os desmatamentos, as áreas que são impactadas para produção não só direta de animais, mas especialmente para a produção de alimentos que viram ração animal, inclusive os nossos pets, né, entram nesse cálculo também. Os nossos pets causam um impacto ambiental bastante grande, especialmente aqueles que acabam indo para a natureza, os gatos ferais, que a gente chama, né, na área ambiental. Então há um número imenso de pássaros nativos, ou pássaros, né, que acabam virando comida destes gatos, que a gente acaba virando gatos ferais por causa deste hábito de criar animais. Então a gente tem toda uma pesquisa que traz esses números dos impactos dos nossos hábitos, não só alimentares, mas da cultura que a gente desenvolveu, de trazer animal para dentro da nossa casa, por exemplo, modificando o ambiente ecológico da coisa. Então, aqueles que se interessarem, tem aí o nosso contato, a gente pode conversar um pouquinho mais depois, né? Mas aqui, quando conversávamos sobre o que iríamos aqui trazer, no livro Maria de Nazaré, de Miramês,
vez, psicografia de João Nunes Maia, fala sobre o valor da esperança. Guimarães coloca que a esperança é força valiosa na pauta das nossas atividades. Ela é capaz de transformar as pessoas ou modificar situações das mais delicadas. Cura enfermidades de várias espécies e nos abre os olhos para a luz da vida, mantendo-nos em estado receptivo para então recebermos doações espirituais que nos levam até ao divino. Quando eu li isso, eu falei assim, bom, é esse tipo de ecologia que nós estamos precisando. É dessa energia, aquela que precisa trazer-nos essa força para as nossas atividades do dia a dia. Porque nós lidamos com tanto sofrimento dos animais, nós sentimos esse peso de todo esse sofrimento e às vezes nos desesperançamos. Governar o planeta, a esperança é capaz de transformar as pessoas ou modificar as situações das mais delicadas. E eu acredito que nós não estejamos vivendo outra situação que não essa, uma das situações mais delicadas. Mas estamos encarnados nesse tempo, e isso é significativo para a nossa história reencarnatória. Porque se tivéssemos reencarnado uma geração anterior, nós não estaríamos participando desse tipo de discussões, porque não havia espaço para essa discussão. E se encarnássemos uma geração depois, estaríamos todos vegetarianos, né? Que são os que os nossos amigos falam, né? Eles deixam para a próxima encarnação. Então, na próxima encarnação, todos os espíritas serão vegetarianos, né? Então, o fato de nós estarmos encarnados nesse tempo tem um significado espiritual. Jesus diz: aos que ele confia mais, guardará os postos mais difíceis. Obreiros do Senhor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que temos recebido, senão, esses postos difíceis? Para nós mesmos, para a nossa transformação, dentro de nossa família, dentro do ambiente em que nós trabalhamos espiritualmente. Mas é essa esperança que nos coloca em um estado receptivo, para que a gente possa receber também da espiritualidade as designações daquilo que eles querem, para que nós não corramos o risco de fazer aquilo que a gente acha que é melhor, daquilo que a gente acha que deve ser feito. Precisamos, sobretudo nesses tempos, ouvir também da espiritualidade, compreendendo o estado das coisas atuais. E é isso que a ecologia faz. A ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos com o seu ambiente, biótico e abiótico, a diversidade das espécies e a sua distribuição dentro desse espaço geográfico. Essa é a ciência. Será que existe uma ecologia espiritual, uma compreensão de por que nós estamos nesse planeta com os animais distribuídos aqui? Então, um pouco sobre isso que a gente vai tentar tratar aqui, essa ecologia profunda, essa ecologia espiritual, tentando nos trazer o posto pelos Espíritos, e especialmente Emmanuel, vamos citar aqui, para citar algumas referências, depois mais outras tantas tem lá na lista do MOV, nas suas 200 referências. Na questão de número 27 do livro O Consolador, os amigos perguntam a Emmanuel como devemos compreender a natureza. E Emmanuel dá uma resposta extra, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Se nós soubéssemos ler na natureza a lei divina, nós já estaríamos muitos milênios evoluídos, né? Porque ali Deus colocou toda a sua sabedoria. Não precisaríamos de escola do Evangelho e o seu templo. É um pouco disso que nós vamos falar. E é essa a escola da vida. É nas relações, na beleza da natureza, as letras deste livro divino ao olhar para a natureza. Coloquei o ensaio sobre a cegueira, lembrando
texto de Saramago, o que acontece quando todas as pessoas ficam cegas, né? Todas as relações sociais são destruídas, ninguém respeita mais ninguém, o alimento, o sexo, o corpo do outro, o espaço do outro, tudo se perde por causa dessa cegueira. Então, o que dizer de um aluno se a natureza é essa escola onde Deus escreve o livro da sua sabedoria? O que dizer de um aluno que, tendo acesso à melhor escola, aos melhores professores, o melhor laboratório, os melhores companheiros de classe, ainda assim não ouve os seus professores de evolução espiritual? No mínimo, a gente diz: esse menino está doido, né? Esse aluno. E aí nós vamos ver, quando Cristo pergunta ao cego de Jericó: que queres eu que te faça? Ele responde: Raboni, que eu volte a enxergar. Olhar para o livro da natureza, a lei divina, a história da sabedoria. Para isso é preciso voltar a enxergar, porque nós não somos cegos de nascença. Nos tornamos cegos pelo nosso egoísmo, pelas escolhas que fizemos. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. E eu fico imaginando se Jesus aparecesse na nossa frente agora e perguntasse para nós: que queres eu que te faça? Essa resposta é extremamente significativa. E voltar a enxergar é um pouco desse movimento que nós estamos fazendo. Quando falamos de uma ecologia integral, para usar o termo que o Papa Francisco usa em seu Laudato Si, a encíclica da natureza, né? Da casa comum, ou o próprio veganismo, ou a ecologia profunda, a ecologia espiritual, ou o que o Francisco de Assis fez no seu Cântico das Criaturas, que é o que o Papa faz na sua encíclica, é voltar a enxergar, voltar a ver os direitos que nós temos. O fato de nós não considerarmos assim é porque nós estamos cegos, ou porque estamos dormindo. O amai-vos e instruí-vos do Cristo, lá no Cristo Consolador, questão de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim, capítulo 6, ele vai muito além do que conhecer a doutrina espírita, instruir dentro das obras básicas. Não era isso apenas, isso também. Mas veja, amai-vos e instruí-vos. Há ali uma cooperação ecológica de interações em que cada um colabora e contribui para o bem de todos. Então é conhecer as relações entre os seres que habitam esse mundo. Instruí-vos. Você instrui, ele te instrui, cada um aprende com o outro. O quanto nós podemos aprender se nós começarmos a enxergar a natureza naquilo que ela tem para nos ensinar. É valorizar a interexistência e o que os seres da casa comum têm para nos ensinar. É respeitar a existência e a história evolutiva de toda a forma de vida e de todo ser vivente. É cooperar no delicado e complexo processo da vida, porque nós dependemos mutuamente uns dos outros. Voltar a enxergar é colocar-se em movimento para isso. Então vai muito mais do que simplesmente: você não come carne, mas peixe você come, né? É algo muito maior do que não comer carne, né? Então é um estado de amor e instrução, de cooperação mútua. Quando nós falamos apenas de ecologia, falamos de alfabetização ecológica, ensinando os alunos a ler a ecologia, a capacidade de ler, de escrever, de interpretar o ambiente que o cerca, reconhecer, identificar, decodificar aspectos ecológicos locais, e encontrar soluções para os problemas do seu dia a dia. Nós estamos falando de uma ecologia que se pratica ali na escola, na sociedade, no meio, né? Alfabetização ecológica. Um bom começo, questões positivas. Mas aqui queremos propor uma evangelização ecológica.
movimentar mais. Movimentar mais. Porque as duas coisas são uma coisa só. É como o Cristo inicialmente apresentou o seu Evangelho para nós. Primeiro ele criou o mundo. O Verbo fez o mundo. Depois o Verbo se fez carne. 4 milhões depois, para ser mais exato. Então o primeiro Evangelho do Cristo foi o próprio mundo, a própria criação do planeta. Então nós precisamos de uma evangelização ecológica, de um evangelho da natureza, né? Por quê? Muitos de nós já começamos a enxergar, mas estamos como que num ensaio sobre o sono, não mais num ensaio sobre a cegueira. Já enxergamos, ou já temos a capacidade de enxergar, mas estamos dormindo, de olhos fechados. O que dizer do Evangelho? Que ao ser convidado para a ceia do Senhor, ao invés de congregar com seus irmãos, espíritos encarnados, animais inclusos, exploram, escravizam, matam e comem seus irmãos na profissão da fé. A isso Paulo dizia aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre tua pessoa. Agora é mais do que voltar a enxergar, é despertar. É despertar-se para esta nova visão, ou voltar a essa visão tão necessária. Porque a alfabetização ecológica, ela avança mais dentro de uma prisão do ego. E aí nós escutamos coisas que nos parecem bastante estranhas, como por exemplo um bem-estar animal. Eu vou criar o animal com todo o bem-estar possível, para matá-lo depois de comer. Não fez muito sentido, pelo menos não para ele, né? Ou o uso sustentável de pesticidas. Não, a gente usa os pesticidas dentro de um padrão certinho, causa menor, está contaminando, mas... Ou desmatamento, nós vamos desmatar bastante, depois a gente vai plantar aqui uma floresta ecologicamente correta, tudo certinho, né? Claro, é um avanço, mas um avanço dentro de uma prisão do ego, porque eu estou praticando uma ecologia para mim, para os meus benefícios, para o especismo que nós tanto dissemos aqui já. A evangelização ecológica é móvel, mas é a prática do amor ao próximo na sua mais ampla expressão. Porque quem é o próximo da parábola? Quem é o meu próximo? Quem foi o próximo daquele caído? Aquele que teve compaixão para com ele. Não é? Então é uma fraternidade universal, uma ética, e aí nós já se falou bastante aqui sobre essa ética, em que todos tenham as mesmas oportunidades de viver a sua história evolutiva e espiritual. Talvez seria o direito mais fundamental. Se nós nos alfabetizarmos ou nos evangelizarmos nisso, nós não precisaríamos discutir mais nada. É simples assim. Ele vive, portanto tem direito de viver, de evoluir, de seguir a sua história evolutiva. É enxergar o outro, né? Então a isso nós estamos chamando. Não estamos criando nada disso, é simplesmente um desejo de que nós nos alimentemos dessa esperança, porque o próprio Cristo diz no seu sermão profético, Mateus capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem acontecido conosco. Muitos de nós, amigos nossos, têm desistido da doutrina espírita, ou têm desistido do ativismo, ou têm desistido das lutas, ou eu não falo mais nada, cansei de falar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O nosso amor não pode esfriar. Os postos mais difíceis
Então Ele confia em nós que nós sustentaremos esse amor, ou que nós daremos o nosso testemunho, provavelmente porque em eras outras fomos nós que criamos tais situações, ou fomos nós os desertores de outros tempos, porque nós somos responsáveis não só pelo mal que praticamos, mas pelo todo o mal resultado do bem que deixamos de praticar. É da lei. Quanto do mal que está aí, que é resultado da nossa passividade, da nossa preguiça. Então agora é a hora de sustentarmos a fé nessa esperança. É o que nós estamos chamando aqui, não é? Para que o nosso amor não se esfrie diante de tanta iniquidade. A gente se pergunta por que tanta iniquidade, por que os animais sofrem nesse mundo, né? São várias perguntas que toda hora aparecem lá no grupo do MOV, nos nossos palestras, no nosso grupo. Será que Deus defende os animais? E aí a gente sempre se inclui nisso, né? Podia expulsar todos os carnívoros, deixar só a gente, né? Porque nós sabemos amar direito, né? A gente sempre quer expulsar o outro do planeta, considerando que Deus não vai nos incluir nessa. Então, há esperança de que tal situação vai melhorar. Tempos desafiadores exigem uma compreensão da didática divina. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse planeta, as coisas que estão acontecendo, tentando uma compreensão dessa didática divina, para que a partir dela, então, a gente renove a nossa esperança. O planeta Terra tem um propósito, contrário ao que o materialismo defende, e aí os meus alunos da evolução, né, vão poder me contestar depois, porque lá na universidade, na disciplina de evolução, a gente fala de darwinismo puramente, né? Aqui na doutrina espírita nós sabemos que daqueles que são chamados segundo o seu propósito, há um propósito. Numa reunião, em comunhão indescritível com Deus, André Luiz escreve na Evolução em 2 Mundos. André Luiz não conseguiu achar palavra. Olha só, quem é que não conseguiu achar um termo para descrever? André Luiz. Em toda a sua obra, em comunhão indescritível com Deus, o divino escultor, já foi aqui colocado, por suas mãos augustas e por sua vontade, esse planeta foi gerado. Então há um propósito para ele. E qual o propósito é? Porque os que dantes conheceu, ou seja, o Cristo nos conhece, também os predestinou a ser eliminados. Essa vida toda extraordinária, mas no capítulo 30, quando ele fala sobre o amor é silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Essa é a didática divina. Respeito ao tempo da decisão de todas as consciências. Porque o verme é amado tanto quanto o anjo, que é colocado ao lado, mesmo que alimenta o espinho de lacerante. A gente fica querendo rosa sem espinho, né? A nossa e a seiva que nutre a beleza da rosa é a mesma que nutre o espinho. Há uma didática de amor nisso. Compreende? Colher-se a serpente com as suas armas de morte. Porque Deus deve considerar que se ele ajuntasse num mundo todos os bons e no outro mundo todos os maus não se suportariam. É, portanto, num planeta como esse, de fato, a misericórdia divina pode demonstrar-se, juntando bons e maus. E oxalá nós não sejamos os maus, que estejamos precisando dos bons, porque é mais provável que nós sejamos os espinhos, que estamos também sendo alimentados das mesmas seivas, das muitas rosas que os nossos irmãos animais são, por exemplo. Porque a gente acha que aqui nós estamos
sendo suportados pela misericórdia divina, que pela sua didática de amor continua a nos oferecer oportunidades de nos isolar, onde não nos suportaríamos nos venenos que apenas teríamos para compartilhar. Eu não vou falar tanto do tempo, que eu conversei um pouquinho com o Luiz ali, ele vai falar sobre isso na sua próxima palestra. Mas Deus tem o seu tempo. A gente quer que as coisas aconteçam tudo de uma hora para outra, né? O mundo foi criado, esse planeta foi criado há 4 bilhões de anos. O universo que a gente conhece há 13,5 bilhões de anos. A vida só surgiu 3,8 bilhões de anos atrás. Então veja, de 13,5 para 3,8 é tempo demais. Anos, se nós falamos do Homo, que é a nossa espécie. 2,5 bilhões de anos atrás surgem os primeiros Homo, 6 espécies de Homo habitando o planeta. Homo ergastus, Homo erectus, Homo habilis, Homo floresiensis, Homo de Neanderthals, Homo de Denisova. Mas algo aconteceu aqui, há 70 mil anos atrás, aquilo que nós chamamos de revolução cognitiva, o desenvolvimento da linguagem funcional, essa linguagem que nós estamos usando. Porque os animais também usam linguagem, né? Comunicam eventos, mas o Homo sapiens desenvolveu uma linguagem toda especial, baseada na fofoca. Nós somos capazes de contar e falar da vida alheia. Você viu o que aconteceu lá na caverna do vizinho? E isso mudou totalmente a nossa forma de se relacionar. Algo aconteceu, mas olha o tempo. Até 500 mil anos atrás, e isso é nada na história do nosso planeta, nós éramos algumas tribos, alguns aglomerados, dentro daquilo que nós chamamos de SARS, e especialmente a partir de 70 mil anos. Depois o Luiz vai comentar um pouquinho mais. Como só resta agora Homo sapiens. 200 anos, 500 anos a revolução científica. Mas aquilo que nós conhecemos enquanto sociedade, que já foi citado aqui, é de 200 anos para cá. A criação animal, com todos os seus impactos e a crueldade que a gente conhece, é aqui, 200 anos para cá. Então as coisas estão no tempo, não é? Permitindo Deus que as criaturas evoluam também no seu tempo. Não é que ele está dormindo, muita coisa já aconteceu. Tem muito tempo. Então acredito que se tem 200 anos, e nós já estamos falando sobre essas coisas, os próximos 200 anos serão tempos de muita esperança. Muito diferente. Eu creio piamente nisso. Se nós formos olhar, o MOVE é um exemplo disso. Apesar de ainda não encontrarmos grandes espaços, mas já temos várias coisas acontecendo. As meninas lá de Belo Horizonte, com os tratamentos espirituais dos animais. Conhecemos um outro grupo aqui de Matão, que já tem tratamento espiritual com os animais. A SEAMA, tudo que a gente já tem conversado, né? Há 30, 50 anos atrás. Então, os próximos 50, os próximos 200 vai ser muito bom, né? Todos os espíritas vão ser vegetarianos, como a gente já brincou aqui. Os nossos amigos todos falam, né? Deixa para a próxima encarnação. Daqui a 6 anos, né? Vai ser tudo diferente. Então esse evangelho é um evangelho de redenção, porque nesse tempo aqui, 70 mil para cá, especialmente 23 mil anos, marcados aí pela literatura emanuelina, começaram a vir e contribuir com o crescimento do planeta espíritos caídos, exemplificados ali pelos capelinos. Então nós agora temos um avanço tecnológico, mas um embate também de espíritos caídos. Por isso as tantas teorias sobre as quedas, como a de Pietro Baldi, né? Mas Jesus aceita esta tarefa e esta missão para o planeta,
a Terra como um planeta de acolhimento de almas caídas. É por isso que é um Evangelho. O Evangelho é para a redenção. O Evangelho não é para que as pessoas governem o mundo dentro de suas utopias. Se não me engano, não tem esperança para vocês. Como vocês vão conseguir contribuir com o Evangelho? Você é aleijado, você tem dificuldade com a sua família. E aí Jesus vai conversar com ele e fala: Senhor, eu fiz isso. Mateus, mas você fez mesmo isso? Né? É o meu desejo que o Evangelho se acelere entre aqueles que governam o mundo. E o Cristo responde para ele: quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Nós somos inquietos, queremos que as coisas aconteçam logo e tomamos decisões erradas. Quem governa o mundo é Deus. O amor não age com inquietação. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vai lá ver o diálogo de Jesus com Israel. Junta tudo. Vai lá, junta todo mundo e traz para cá. Meu Deus! É isso. Evangelho é redenção. Quando ele precisa reencarnar alguém para reconduzir os destinos do país, direcionando as universidades, vai lá, coração do mundo, pátria do Evangelho de Humberto de Campos. Isso é redenção. Então, nós não estamos esquecidos nesse planeta, e os animais também não, mas estamos vivendo um palco de Evangelho, um palco de redenção. A natureza é o Evangelho para todos nós. O Aldous Huxley tem essa frase que sempre me mexe. Como é que sabes que o planeta Terra não é o inferno de um outro planeta? É mais ou menos isso mesmo. Então a natureza é esse Evangelho de esperança, onde todas as coisas contribuem para o bem de todos. E aqui vamos citar algumas coisas da biologia para ver como a nossa linhagem e este planeta foi forjado com o propósito de ser este Evangelho da natureza, este palco de esperança para todos nós. Coisas lá da ciência, da materialidade, e como obrigatoriamente o Evangelho se manifesta em nós, independente se nós somos cristãos ou não, se acreditamos em Deus ou não. Escolhi aqui, dentro do tempo que me era permitido, 6 que eu acho interessante. A atmosfera terrestre como uma vitrine para o espaço e para as belezas naturais. As relações ancestrais com os chimpanzés e a lei da fraternidade. O andar ereto e a evolução do Pautanario, do cuidado parental. Os neurônios espelho e a origem da empatia. Os genes e a epigenética moldando novos comportamentos. O designer inteligente e a evolução social, nós como co-criadores em plano menor. A Aline pediu para eu não ser cientista demais aqui, então eu vou tentar dosar, tá bom? E aí depois a gente pode conversar mais. Essa imagem do filme Scrooge, já assistiram esse desenho, Scrooge? Os Scrooge de alguma forma mostram um encontro muito interessante que aconteceu na história evolutiva, que foi o encontro dos sapiens com os neandertais. Há 2 grandes viagens, né? A espécie do Homo, todo o gênero Homo, evolui na África a partir dos ancestrais australopitecíneos e a partir de ardipithecus. Há 6 milhões de anos atrás, nós temos os últimos ancestrais que ligavam os ancestrais dos chimpanzés com a linhagem humana. E aí um dia eu vou encontrar com a Emmanuel para a gente conversar esse negócio. Porque lá no livro A Caminho da Luz ele fala que não houve necessariamente, ou não houve propriamente uma descida da árvore, e essa é a base do darwinismo, né? Uma divisão aí, só para a gente marcar esse ponto aí, que é uma das conversas que a gente precisa conversar com o Emmanuel para entender isso. Ele diz que todas as linhagens foram lançadas pelos criadores, por Jesus e seus precursores,
pressupostos divinos desde o início. Bom, mas de qualquer forma, ele diz que ali nesse princípio, evoluindo no mesmo espaço, nós temos uma seleção convergente, uma evolução convergente dos mesmos caracteres, né? E aí, a partir da África, o Homo faz duas grandes viagens. Primeiro, o Homo erectus faz essa primeira viagem ocupando a Eurásia, e nós temos ali a evolução dos Homos de Neandertais, são espécies mais claras, aquilo que a gente chama de Homo da caverna, etc. E, mais recentemente, uma segunda grande viagem, que é o Homo sapiens, que surge do leste. E nesse encontro, havia uma dúvida se Homo de Neandertal e Homo sapiens haviam se encontrado, a teoria de competição quando eles se encontraram. Mas, a partir de 2010, com a possibilidade da extração de DNA de fósseis de Neandertal, sabe-se que em pelo menos uma pequena parcela da genética, né, atual que nós temos, há genes de Neandertal no genoma da nossa espécie. Então houve, de alguma forma, um intercruzamento entre essas duas espécies. E o Scrooge mostra exatamente esse encontro. O jovem é um Homo sapiens, né, que é esse aqui, e a família, os Neandertais. Eles viviam na caverna, escondido, e o sapiens, cheio de ideias e tal. E numa dessas, ele tira todo mundo de debaixo das árvores, sobe para cima das copas e apaga o fogo, a tocha, que já era dominado também pelos Neandertais. Quando ele apaga a tocha, o céu brilha. Quem é, ou quem já foi na roça aí, né? Lá em Minas a gente gosta bastante da roça, né? Não tem luz da cidade, o tanto de estrela, né, que a gente enxerga. Eu fico imaginando isso há 70 mil anos atrás. Como é que era o céu quando a nossa espécie evoluiu? E por que a gente tem tanta saudade do céu? Por que a gente olha para as estrelas e fica, né, enamorando? Emmanuel fala a mesma coisa em relação aos exilados de Capela. Esse céu, essa atmosfera translúcida que nós temos, é uma vitrine para o sagrado, uma vitrine para as estrelas. Imagina o que era esse céu de noite. Agora a gente não enxerga mais, né? As luzes da cidade nos impedem. Mas isso devia ser extraordinário. A gente tem um pouquinho dessa noção quando a gente vai para um lugar mais escuro. E isso leva imediatamente ao belo, ao sagrado. A mesma coisa a natureza. O quanto a gente se sente emocionado numa cachoeira, com uma flor, uma árvore, um campo, né? Porque a natureza é o templo divino que promove imediata conexão com o belo e com o sagrado. Jesus pregava na natureza. Francisco de Assis cantava, conversava com todas as criaturas, né? Um segundo aspecto interessante é que nós evoluímos convergentemente ou a partir de um ancestral comum dos primatas, cujos chimpanzés são os nossos ancestrais mais recentes. Compartilhamos 98,8% dos genes com chimpanzés. Ou seja, 1,2% apenas de diferença. Isso não é nem estatisticamente muito significativo. 98,8% de todas as bases nitrogenadas do nosso DNA é exatamente a mesma no mesmo lugar. 98,8% nós somos chimpanzé, né? E há um aspecto interessante na sociedade dos chimpanzés. Eles também formam grupos, mas eles formam grupos pequenos, de no máximo 50 indivíduos. E um líder se destaca. E o que esse líder faz para poder ser escolhido pelos outros como líder? Campanha política. Campanha política como? Pegando na mão dos bebês, fazendo carinho, abraçando, beijando, e aí fica. Aquele que tem a maior capacidade de esfregar no outro, de passar a mão, de beijar, de pegar na mão de todo mundo, ganha a confiança de todos os outros. E ele se torna líder. Isso não é fraternidade? A nossa linhagem evoluiu assim. Então, doente ou contrário é aquele que tenta se isolar, porque na nossa história evolutiva está marcado nos nossos genes.
que para a gente se dar bem um com o outro, a gente tem que abraçar, pegar na mão, beijar, né? E assim, quem é que é o político que ganha? É o que tira foto com o bebê, está passando o bebê, ele imediatamente pega, né? E balança, e faz carinho, aquela coisa toda. Os chimpanzés já faziam a mesma coisa. A nossa linhagem foi formatada para a fraternidade. E nós nos adoecemos quando somos isolados. Por que os animais adoecem nos laboratórios? Por que os animais adoecem nos zoológicos? Porque eles estão isolados. Por mais que a gente tente recriar um ambiente, não é a mesma coisa. Eu vi um cartaz que dizia assim: o elefante está fora de casa hoje. Dizia que o elefante tinha saído para fazer qualquer coisa. Assim, o elefante está fora de casa hoje nos Estados Unidos? Ele está fora de casa desde quando ele foi tirado da África, não é hoje. Está no nosso DNA, é da nossa história. As relações sociais, a cooperação, o pertencimento de grupo garantiu a sobrevivência de nossa espécie. Porque a partir da evolução craniana, o nosso cérebro cresceu para permitir a intelectualidade moldada pelos espíritos, né? E aí está todo um trabalho da espiritualidade. Do nosso 1.500 centímetros cúbicos de volume é extremamente custoso, biologicamente falando. Grande parte do que nós consumimos é gasto para sustentar o cérebro quando nós estamos em repouso. Então, por isso, a energia toda nossa vai para isso. E a gente se sente estafado, cansado. Para que sustente-se um cérebro, tira a energia do resto do corpo, do músculo. Então, em relação às outras espécies que são fortes, com músculos fortes, nós somos a espécie mais frágil que existe. Imagina a gente lutando com um chimpanzé. O que ia acontecer? Né? O Tarzan mostra um pouco isso, o filme Tarzan lutando lá com os gorilas, né? Não tem a menor chance esses bracinhos contra um chimpanzé. Mas essa fraqueza exigiu que a gente tolerasse o outro, que a gente cooperasse com o outro. Então a história do planeta é uma história de esperança para essa fraternidade. Nós só conseguimos vencer enquanto humanos por causa dessa cooperação social. Há um aspecto interessante na história do nosso grupo, que ao nos tornarmos erecto, várias questões precisaram ser resolvidas, porque viemos de um grupo que andava de 4 patas, né? Ao andar ereto, aí surgiu dor nas costas. Até hoje a gente tem dor nas costas por causa disso. Dor no pescoço, porque pesa, né? Esse negócio aqui, antes a gente estava inclinado em outra posição. Mas lá, na Gênesis, Deus dá um serviço para a mulher depois que eles comeram a árvore, fruto da árvore do conhecimento. Parirás com dor. O canal do parto, numa posição ereta, é estreito demais para o nascimento de um bebê cabeçudo igual à espécie humana, como Homo sapiens. Não nasceria. O tamanho da caixa craniana não passa pelo canal do parto. Como que a evolução resolveu isso? Com o nascimento prematuro. O bebê humano é 9 meses mais prematuro em comparação a um bebê recém-nascido chimpanzé. Um bebê chimpanzé já nasce agarrando na sua mãe, pegando nas costas, corre para trás e segura. Outras espécies, como o potrinho, já nasce, as pernas ficam durinhas e já sai pulando, né? Neurologicamente falando, muscularmente falando, nós somos bebês prematuros, 9 meses prematuros. Mas isso exigiu a evolução de cuidado parental. As mães agora com os braços livres, porque estavam andando erectos, um bebê prematuro que não consegue andar, cai no chão, o que ela faz? Pega e traz ao peito. A mãe agora cria um contato de no mínimo 1 ano de estreita relação com o seu bebê ali, ó, no colo, cuidando.
E aí nós temos a evolução do amor. O próprio corpo físico permite e exige que o amor se desenvolva no cuidado com aquele ser ainda prematuro. A nossa espécie que fez isso evoluiu e todos nós estamos aí até hoje fazendo a mesma coisa. Ao mesmo tempo, um cérebro prematuro é capaz de aprender, porque o outro que já nasce pronto dificilmente se ensina alguma coisa, mas um cérebro que ainda não se amadureceu é como uma massa mole que pode ser moldada. Então, esse bebê com o cérebro ainda imaturo é capaz de aprender. Nasce aí a educação, o ensino, a cultura, as tradições, porque agora as crianças, enquanto elas se desenvolvem neurologicamente, aprendem com os seus pais, com a sua sociedade. Estão conseguindo compreender o que eu pretendi aqui te mostrar? Que tudo tem um propósito e há uma esperança nisso? Então, uma mão livre pode cuidar, um cérebro imaturo pode aprender. E neurônio espelho. O conhecimento dos neurônios espelho mudou a forma como a gente enxerga a aprendizado e a educação. Porque se a gente dá um sorrisinho, o neném sorri. Se a gente faz uma careta, ele faz uma careta. Porque há neurônios espelho. O neurônio da imitação. Os macacos têm também neurônio espelho. De modo que a gente, observando o que o outro faz, a gente acaba fazendo também. Mas isso também é a base da empatia. Porque quando eu vejo o sofrimento do outro, eu sofro também. Vai muito mais além do que a questão biológica, né? Se um bocejou e eu vejo aquilo, eu também bocejo. Se um tosse, o outro tosse. Não sentir empatia. Se a gente vê uma pessoa caída aqui, nós imediatamente nos condolemos com ela. Temos vontade. A gente vê uma criança sofrendo com dor, dói na gente também, não é? São os nossos neurônios. Então isso não depende de religião, isso não depende de acreditar em Deus, na espiritualidade, nada disso. O nosso corpo faz isso. Nós fomos forjados a sentir. A nossa linhagem foi moldada para o amor. A epigenética, eu não vou nem entrar tanto em detalhes, mas nós temos vários genes comportamentais, genes relacionados à empatia, ao amor, né? Aí a nossa área de pesquisa genética, depois nós podemos conversar com um pouco mais de detalhes. Mas há algo interessante que hoje nós sabemos, que para além dos genes, há também uma herança epigenética. São marcações estruturais que o gene sofre, muitas vezes relacionadas com o tipo de alimentação que nós temos, com o comportamento, com aquilo que a gente usa, com o uso de álcool. Então eu tenho para mim que o hábito carnívoro, o hábito de comer, de se alimentar da morte, gera marcas nos nossos cromossomos que nos leva também à violência. Em geral, a gente observa que seres violentos são ávidos também por essa alimentação, carne sangrando, né? Está ali o hábito marcando também os nossos genes, os nossos comportamentos. Mas se é assim, nós também podemos gerar novas linhagens. Por que nós nascemos numa família onde todo mundo é carnívoro? Deus podia ter me reencarnado num lugar melhor, né? Não, Ele fez você nascer ali justamente para você incluir ali novos genes, novas marcas epigenéticas, mudando a linhagem hereditária daquele grupo. O que serão os seus filhos, os seus sobrinhos com o seu exemplo? É porque a gente fica preocupado com os velhos, né? Mas e os novos que estão te observando? Então, ao sermos reencarnados nessas linhagens, nós mudamos a história hereditária desta família. Portanto, fomos semeados ali para que novos genes e novas estruturas genéticas possam gerar os homens e as mulheres do futuro, com a nossa contribuição. André Luiz da vida. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito.
o efeito cria o destino. E nós, então, por estes genes comportamentais, pelos neurônios espelhos, somos co-criadores em plano menor. E a luz que nós geramos ilumina o outro. E é por isso que a luz que há em nós não pode ser trevas. Porque se o nosso amor se esfriar, com que trabalhadores o Cristo poderá contar? Emmanuel, a primeira frase que ele escreve no livro Pensamento e Vida: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ora, a vida se enxerga em nós. Se a nossa mente estiver equilibrada, voltada para o amor, esforçando-se pela luz, a vida vai se enxergar em nós e encontrar novos caminhos de manifestação no amor. Então, concluindo aí para os nossos finalmente, a ecologia da esperança na prática é a observação sem julgamento, é a empatia, as bases da comunicação não violenta que o MOVE prega desde a sua fundação. É uma cultura de paz, o não alimentar de violência, nem com os animais, nem com os carnívoros. Porque a gente não pode cometer o erro de gestos que os outros começam a imitar. Vai passar por uma despoluição da psicosfera do ambiente. Joana de Ângeles, no livro Apóstolo, a nossa desesperança, o nosso destemperamento, a nossa raiva, o falar mal dos carnívoros, tudo isso polui o planeta também. Se a gente ficar xingando os nossos irmãos, todos nós respiramos e vivemos na atmosfera que idealizamos pela nossa vida. Bebemos as ideias e comemos todos os dias o que pensamos. Se nós pensarmos em desesperança, nos alimentaremos dela. Mas se nós pensarmos numa ecologia de esperança, nos alimentaremos dessa esperança. Portanto, meus amigos, o convite que nós fazemos aqui é de um movimento. Movimente-se em favor dos animais, porque se tornar um vegetariano que come alimento produzido. Isso é o convite de promover uma evangelização ecológica. Levar para as nossas casas espíritas essa visão de ecologia, onde então por essas bases o Evangelho terá a oportunidade de mudar esse planeta ecologicamente falando também. Não sabeis vós que um pouco de fermento leveda a massa toda? Esse pouco de fermento, sejamos nós, os pacificadores que o Cristo espera que sejamos, porque o Cristo foi o vencedor do mal. Sejamos nós os vencedores da impiedade. Que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Que assim seja.